Você acredita que o desenvolvimento econômico não combina com a preservação ambiental e o bem-estar social? Então você precisa ouvir o episódio de hoje. Olá, pessoal, eu sou o Caio Corrêa e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. Gerar lucro cuidando do meio ambiente e das pessoas. Esse é o ideal da economia sustentável. E para saber como isso funciona na prática, hoje eu converso com dois especialistas no assunto. O Pedro Rivas, coordenador do Master em Inovação ESG e curador do Hub ESG Change da ESPM, e o Marcos Nakagawa, professor de ESG e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Pedro, Naka, sejam novamente muito bem-vindos ao Lifelong Cast. Prazer enorme receber vocês. Maravilha, sempre é uma delícia estar aqui com você, Caio. Valeu, Caio. Muito grato aí. Sempre uma alegria aqui estar com você, com o Naka. Vamos nessa. O Pedro está devendo estar aqui conosco no estúdio, mas tudo bem. A gente sempre fala disso. E justamente começando com você, Pedro, eu queria começar com a questão dos conceitos. Então, por favor, explica para a nossa audiência o que é economia sustentável, quais são os princípios e como surgiu esse conceito efetivamente. Caio, esse universo, né, da sustentabilidade, da economia sustentável, do SG, né, a gente está sempre sendo circundado, digamos assim, por conceitos, por abordagens e que pode ter também alguns entendimentos diferentes aqui e ali. Mas o que eu gostaria de recortar, assim, né, que a gente tem, né, na década de 80 em especial, né, quando a gente tem o surgimento, né, do conceito de desenvolvimento sustentável, né, esse conceito moderno que a gente entende aí pelo desenvolvimento que atende às necessidades das gerações atuais, né, da sociedade no presente, sem comprometer as sociedades futuras, né, as demandas futuras, né. A gente hoje, já trazendo uma reflexão aqui filosófica em cima disso, de como os problemas se agravaram, a gente hoje não precisa nem mais se dar o luxo de se preocupar com o futuro, a gente tem que se preocupar urgentemente com o agora, né. O que está acontecendo é isso, que o futuro chegou. Né? O futuro do não atendimento, o futuro do comprometimento das demandas da sociedade futura chegou, né? A gente está num contexto de agravamento climático, político, migratório, sanitário, econômico, de muitas naturezas, um cenário de multicrise, né? Esse contexto também, assim, pensar essa economia sustentável também poderia nos levar a muitas reflexões, porque a própria economia também é pensar essa casa, né? Então, quando a gente pensa na ecologia, na economia, a gente está pensando também numa mesma casa. E quando a gente está trazendo esse contexto de sustentabilidade para essa economia, buscando trazer o contexto de uma sustentabilidade para essa economia, é a gente procurar incluir, né, o meio ambiente, né, nesse contexto, e num entendimento expandido de sustentabilidade, onde a gente não está pensando só no meio ambiente, até porque nós fazemos parte dele, né, a gente pensar de uma maneira mais holística essa economia, né. Você, quando perguntou, me recordei aqui agora, né, de um contexto, existe um conceito que o Schumacher, que é economista conhecido, que é inspirado nele, que foi criada a escola Schumacher, né? Ele tem um conceito da economia budista, né, também, né? Então, essa reflexão de uma economia que pensa o ser humano, que pensa o desenvolvimento humano, é uma busca da sociedade como um todo, né? Nesse sentido da busca pela sustentabilidade, né? Então, assim, são as considerações iniciais aí que eu gostaria de trazer. Exatamente. Quer complementar, né? Eu adoro quando coloca a palavra economia na frente, parece que, né, incha o conceito, fica maior. E aí eu estou fazendo uma pesquisa para um livro que eu estou escrevendo.
a gente vê economia verde, economia ecológica, economia, nova economia, como alguns chamam, economia do amor, economia humana, economia. E aí você coloca todo o contexto que, na verdade, são as trocas básicas, né, do conceito aí, dos economistas mais profundos, mas que no final de tudo é o que o Pedro falou, né? A gente precisa fazer essas trocas econômicas, dinheiro por coisa, coisa por serviço, serviço por. Enfim, essas trocas todas precisam ser feitas tomando em consideração as questões que estamos no meio ambiente, no planeta, e dentro desse planeta, nós, seres humanos, que não somos separados do planeta, estamos dentro e precisamos cuidar disso tudo, que é exatamente o conceito do desenvolvimento sustentável. E aproveitando, Naka, justamente falando sobre esse nosso envolvimento, né? Quando a gente vai falar sobre o mercado, como que os consumidores eles podem influenciar as empresas a adotarem práticas mais sustentáveis, né? Vocês podem citar exemplos de empresas que são consideradas referências nesse assunto? Porque, querendo ou não, isso é uma coisa que a gente costuma discutir várias e várias vezes aqui no Lifelong Cast, principalmente quando a gente tem a sua presença, quando a gente tem a presença do Pedro, de efetivamente a pressão do consumidor pode efetivamente empurrar um ponteiro uma velocidade muito mais, né, intensa aí para que essas empresas elas façam essas transformações. Então, como que então esses consumidores eles efetivamente podem influenciar? Olha, Caio, eu acho que a gente só está aqui hoje, né? Eu e o Pedro, que trabalhamos com esse tema, só estamos aqui devido à evolução do ser humano. Né? O ser humano vai evoluindo, as nossas pautas vão se intensificando, vão tomando alguns rumos, né? E que as empresas precisam se adaptar a essas novas mentalidades ideológicas, filosóficas, contemporâneas, geopolíticas, o nome que você quiser dar conceitualmente, mas é que o ser humano está evoluindo. E lá atrás, antes de 1500, a gente podia, um ser humano, pegar outro ser humano e escravizar ele. Apesar que ainda tem muitos escravos análogos no mundo, Sim. mas isso podia. E se você tivesse uma fazenda, você podia trazer escravos. Né? E aí o ser humano foi evoluindo e falou, não podemos ser isso. Aí o ser humano evoluiu um pouco mais e falou, olha, a mulher não é só para fazer esse papel, a mulher tem direito de estar aonde ela quiser. E hoje tem um monte de mulher, ainda bem, presidente e senadora e assim por diante. Então, as pautas do ser humano, conforme ele vai evoluindo e ampliando a sua percepção, também vão mudando e as empresas também têm que mudar. E os consumidores vão começar a valorizar aquelas empresas que têm essas pautas, que trabalham com isso, e aí não sou eu que estou falando. Tem várias pesquisas do Google com a MindMiners, do Instituto Acatu com a GlobeScan e outras várias pesquisas mostrando essa evolução de que o consumidor cada vez mais quer empresas conscientes, empresas que tenham sistemas minimamente de compliance, de cuidados com a lei, que valorizem a diversidade, o carbono, a energia e assim por diante. Então, é uma evolução do ser humano junto com uma evolução do consumidor que aqui, até pouco tempo, a gente nem ligava para a qualidade do produto. A gente nem sabia de lei do consumidor. Né? E aí a gente foi evoluindo. Agora, se você compra uma coisa, você vai lá e devolve. Na época dos meus pais não existia isso. Né? A empresa estava correta e se você quiser, você que troca. Né? Você que compra outro, porque é assim que a gente vende. Então, faz parte da evolução dos seres humanos, dos consumidores e as empresas também precisam evoluir. E pedindo a sua ajuda, Pedro, justamente, você consegue me dar alguns exemplos de empresas que são consideradas referências nesse sentido? Sim, acho que a gente tem assim, acho que aqui no Brasil é difícil a gente pensar isso e não pensar logo na Natura, né? A gente Sim. talvez dos exemplos assim que a gente mais lembra, né? Assim, talvez pela incidência de comunicação dela, né? Pelo tipo de produto, por ser uma empresa do varejo, né? Então, e eu acho que eu destacaria ali como eu acho que das grandes, assim, de porquê, né?
por que ela é tão lembrada, principalmente por conta de como conseguiu inserir uma lógica sustentável ou uma busca por essa lógica no seu processo, né? Nos seus processos fins, né? No processo de construção, de desenvolvimento dos seus produtos, né? Então, ou seja, nos elementos que utiliza no produto, como também no processo de extração desses materiais, nos processos de interação com as comunidades onde esses elementos naturais, nessas plantas, enfim, esses extratos acontecem. Então, é reconhecida por essa busca, né, de se relacionar de uma maneira adequada com o meio ambiente, com a sociedade que circunda ali, né. A gente tem exemplos internacionais também, como, por exemplo, a Patagônia, né, que se destacou e se destaca muito pela aplicação da economia circular, né. Então, ou seja, você desenvolver com os melhores produtos e você buscar manter ao máximo aqueles produtos em uso a partir de manufatura, a partir de reutilização, a partir de conserto, a partir da própria reciclagem, né? E aí eu acho que eu destacaria também que acho que a gente está evoluindo, né, enquanto sociedade, como o Naka esteve falando. Então tem esse poder do consumidor, da compra, né? Então essa consciência que o consumidor passa a ter hoje, por exemplo, é comum você hoje encontrar, às vezes no supermercado, né, alguns produtos, por exemplo, assim, alimentos, por exemplo, naturais, orgânicos, né, que, por exemplo, aparece assim, vem assim, digamos, né, um chip de batata doce que tem ali 3 ingredientes. Batata Sim. doce, o óleo de palma, onde ele foi frito, e sal. Né? Isso na nossa geração, né, quando a gente era criança, nem sonhando, né? Qualquer ingrediente era aquela lista de 5 dedos de A ingrediente ali, de bula. coisa que você não sabe nem o que né? Então, tudo isso veio se desenvolvendo a partir dessa cobrança. Agora, eu deixaria assim, uma bola quicando aí, né? Que é assim, que eu acho que a participação, né, da sociedade ela tem que ir além do consumo, né? Porque a gente tem muita coisa e aí entra o cidadão na história, né? Entra o cidadão também de cobrar, porque tem muita coisa ainda circulando nesse pensamento de sustentabilidade em volta disso, por exemplo, como a questão dos recicláveis, né? Que a gente precisa realmente colocar esse bode na sala assim para a gente realmente discutir isso, se efetivamente é viável reciclar essa quantidade de plástico que a gente coloca no mundo, né? E na minha visão, enfim, isso já é discutido a sério, que realmente muitas vezes o assunto da reciclagem, eu não estou falando da economia circular, estou falando da reciclagem, né? Do uso de tentar dizer que você vai reciclar aquele material ali. E muitas vezes simplesmente a empresa usa um plástico e diz que é reciclável simplesmente para dizer que aquilo é resolvível. Mas é só resolvível, mas ninguém vai resolver. Exatamente. Eu queria aproveitar esse gancho que você ofereceu, Pedro, justamente para a gente falar, considerando esse cenário político e o crescimento, né, desse movimento anti-ESG, a gente teve um episódio inteiro falando sobre isso, né, sobre essa tendência de falar, não, isso aí é besteira, não quero mais, né, discutir sobre essas coisas e tudo mais. Isso que o Pedro levanta é um dos grandes desafios, né? Isso aqui é 100% reciclável. Quem vai reciclar isso aqui? É você mesmo? Tipo, né? Você tá deixando... Não, isso aqui é, né? Resolvível é a melhor palavra que eu ouvi nesse contexto. Então, Naka, quais são os maiores desafios da economia sustentável nesse sentido? Eu sempre parto do princípio do conhecimento, né? Então, acho que essa provocação do bode aí na sala é realmente... Será que as pessoas entendem o que é reciclável e reciclado? Né? Então, já tem aí um bom conhecimento para você falar, olha, o nosso produto é reciclado, mas é reciclável e menos de 10% dos nossos insumos no Brasil são reciclados, tirando a latinha de alumínio sempre. Sim. Né? Ou seja, o quanto esse conhecimento e o quanto o consumidor que se sente fazendo aquele movimento
ele não poderia estar fazendo um movimento de cobrar as empresas, de cobrar os políticos, e vai muito ao encontro do que o Pedro falou, né? De um poder de cidadão, de voto e veto, veto de cancelamento, de não comprar, de falar não para tais e tais produtos. Um bom exemplo é na Holanda. Né? Se na Holanda rola alguma coisa falando mal de tal produto, o produto para na gôndola. Ele não é vendido mais, porque as pessoas boicotam, cancelam o produto. Né? Então, essa forma de conhecimento e educação, óbvio, estamos falando de uma Holanda, de um sistema de educação secular, onde foi investido, pouco diferente do nosso, mas que a gente precisa ter isso como referência. E aí poder trazer esse problema da educação, do consumo consciente, para que as pessoas possam ter voto e veto também nos produtos e serviços. Então, Pedro, justamente aproveitando que você colocou a bola em jogo, eu queria ouvir de ti também, né? Quais são os maiores desafios da economia sustentável? Porque vocês levantaram pontos que são muito importantes e que, né, de novo, a gente está tão preso em alguns conceitos que já estão estabelecidos, mas a solução do problema nem sempre está atrelado a eles, né? Assim, quando a gente pensa em clima, né, que já é um assunto para lá de complicado, né, a gente pode pensar aí três grandes campos, né? A gente tem o campo da geração de energia, a gente tem o campo do uso da terra e a gente tem o campo dos resíduos, né? São dos maiores campos de geração de gases do efeito estufa. Dando só como exemplo, né? Porém, a gente pode refletir, assim, Caio, que quando a gente está pensando em sustentabilidade, né? Assim, de economia sustentável, né? É um conceito mais amplo do que a gente pensar numa sustentabilidade corporativa, né? Que a gente está pensando no modelo de desenvolvimento, no modelo de geração de riqueza, né? Então, isso nos levaria a necessariamente discutir, por exemplo, o capitalismo, né? Quando a gente tá falando sobre ESG, por exemplo, né, ESG é uma prática, uma abordagem, um framework de gestão de risco que ele é necessariamente corporativo, no sentido do contexto em que ele está se tratando, porque é uma questão financeira, e aí envolve a questão das empresas. Então, quando a gente está discutindo ESG, a gente não está discutindo modo de produção. A gente está assim, no sentido de colocar em xeque, né? A gente está dentro de um modelo capitalista. E quando você pensa em economia sustentável, aí quem vai pensar modo de produção pode colocar em xeque até o capitalismo, sobre a sustentabilidade desse modelo que nós temos hoje, né? Então a coisa entra nesse grau de complexidade. Então, assim, quando a gente pensa assim, os maiores desafios, eu penso que um dos maiores desafios é como é que a gente vai, por exemplo, distribuir renda. Que aí isso impacta, por exemplo, por exemplo, se revela em como que você, por exemplo, paga as pessoas, ou seja, a igualdade, por exemplo, de remuneração ou a distribuição, ou seja, existe, né, um indicador, por exemplo, do GRI, né, que é das principais normas de relato, que a empresa ela precisa divulgar a diferença, né, entre o mais alto salário e a média dos salários, né? E quando você pega em algumas empresas brasileiras, grandes empresas brasileiras, a diferença entre o maior salário e o menor salário, a diferença ela pode passar de 120, 140 vezes. Então, assim, como que vai existir um mundo sustentável onde uma pessoa recebe X e o outro recebe 140X? E onde a pessoa que recebe X, sendo que esse X, na realidade, ele representa mais ou menos um terço ou um quarto do que é reconhecidamente digno para se viver,
No Brasil existe um cálculo, né, Sim. que, se eu não me engano, está em torno de 5 mil e poucos reais, que seria um salário mínimo para a pessoa poder honrar minimamente os seus custos. E nós sabemos quanto é o salário mínimo no Brasil. Então, eu não visualizo economia sustentável sem discutir isso, sem discutir a igualdade, um mínimo de equidade, né? Um mínimo de equidade, uma redução, porque não há o que justifique uma pessoa ganhar X e outra ganhar 150X dentro de uma mesma organização. Para mim, não há o que isso. Exatamente. E Pedro, aproveitando que você, né, no início da sua fala, você falou um pouco, né, dentro desse conceito, dentro do recorte corporativo, eu queria que, né, a gente passasse aí, obviamente, que de uma maneira um tanto quanto resumida, né, sobre as principais Uhum. vantagens da economia sustentável justamente para essas empresas, né? Porque a gente discute muito, Sim. né, sobre a responsabilidade do consumidor, a responsabilidade, né, governamental, mas a gente tem também que discutir sobre não só a responsabilidade corporativa, mas também o lado positivo, né, as vantagens de efetivamente fazer essas mudanças. Então, eu queria te ouvir nesse sentido. Bom, a gente vive assim explorando e elencando, né, essas oportunidades, e eu acho que esse é um trabalho assim que ele, do ponto de vista teórico, é super fácil de falar, e na prática é que é difícil você, muitas vezes. Por que que acontece? Isso que eu queria trazer, para trazer uma fala um pouco mais provocativa da minha parte. Assim, eu poderia fazer uma lista aqui de coisas, mas que o microempresário ele pode olhar e falar assim: não, não acho que isso vai me dar tanta vantagem assim. Então, eu acho que esse que é o grande desafio, porque em cada contexto, as oportunidades e riscos vão mudar. O que é que eu colocaria, procurando ser breve, assim, o que é que eu colocaria em linhas gerais? Normalmente, a gente tende a pensar muito nos riscos. E eu acho que a gente precisa, sim, mudar a chave para pensar mais em oportunidades, né? E acho que quando você pensa em oportunidades, você pode gerar transformações. Então, quando você pensa no seu processo, você pode, sim, gerar economia financeira através usando melhores insumos, melhores, né, uma melhor matéria-prima, otimizando o processo, gerando mais eficiência energética, usando menos recursos. Então, você tem toda essa parte da eficiência, e resumiria também no campo social, né, que a sustentabilidade envolve um melhor relacionamento, né? Ou seja, a gente busca uma geração de valor com todos os públicos, né? Então, isso envolve o público interno, envolve uma possibilidade de um melhor clima na organização, e envolve um melhor relacionamento, seja com seus clientes, seja com fornecedores, seja com seus consumidores, seja com as comunidades do entorno, e isso envolve uma favorabilidade, né? Queria encerrar assim, complementando com o seguinte, que você perguntou em relação dos principais desafios, e aí que envolve a questão também da igualdade, que é a transparência. Eu, uma vez, ouvindo falar, alguém falando sobre o contexto de sustentabilidade nesse sentido, e falou uma coisa interessante, que assim, algumas organizações elas optam por fazer uma folha de pagamento aberta, geralmente organizações menores, né? E que todo mundo sabe quanto todo mundo ganha, né? E aí tinha uma observação assim: se você não pode falar o quanto você ganha, talvez você ganhe mais do que mereça. Excelente. E Naka, finalizando esse nosso papo, a gente sempre tenta terminar essas nossas conversas olhando para o futuro, olhando para frente, olhando, né, efetivamente sobre o que está por vir, o que a gente pode fazer, quais mudanças a gente pode esperar e todas essas coisas. Então, quais para você seriam as tendências dessa economia sustentável? O que a gente pode esperar para os próximos anos? Como que a tecnologia pode nos ajudar? Eu sei que a gente discute, né, sobre isso várias vezes e óbvio que hoje pode ser um pouco diferente porque, né, temos aí a visão também do Pedro para complementar, mas o que a gente consegue olhar para frente e ter essa expectativa?
Eu acho que o termo economia sustentável fica muito sustentar aquilo que a gente tem hoje, né? Então, talvez a gente precise mudar o termo, como eu já falei das várias economias que existem, e trocar a sustentabilidade pela regeneração, né? Porque o que a gente está precisando agora é pegar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente destruiu, que é 1/3 do planeta, e começar a regenerar isso daí que a gente tem, que é o caso da reciclagem de verdade, né? Que não é só reciclar, é ressignificar aquilo que está lá. E aí vem muito ao encontro de você ter lastros positivos. Então, antigamente você tirava o ouro, e aí o ouro é o lastro do dinheiro para você poder imprimir. Aí você compra a terra é o lastro. Hoje tem gente comprando e vendendo crédito de carbono, que é carbono negativo e positivo, que a gente já discutiu até em outro Sim, podcast aqui. Tem empresas fazendo lastro de água positiva, sim. né? Vendendo água positiva daquilo que ela economizou, mitigou, diminuiu, aumentou e assim por diante. Então, eu entendo que essa regeneração, essa economia positiva vai vir como lastro até dessa provocação que o Pedro falou, né? Porque no modelo que a gente está, que se a gente sustentar esse modelo, não vai dar tempo do planeta se regenerar. Porque o modelo é pega, produz, vende. E quanto mais produz, vende, mais meta, quarter, PIB tem que aumentar. Aumentar a base do quê? De que lastro? E esse lastro é exatamente o planeta, os recursos naturais, as pessoas que estão sendo utilizadas para esse tipo de produção. Agora, se esse lastro por trás for alguma coisa que esteja trazendo uma coisa positiva para o planeta, que é menos carbono, menos água, menos fome, menos desigualdade, menos pobreza e todos os ODSs, dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, aí efetivamente a gente vai regenerar todo esse processo. Aí sim, se sustentar esse modelo, a economia sustentável baseada na regeneração vai funcionar. Excelente. Pedro, eu queria te ouvir também brevemente em relação ao futuro. A gente consegue olhar para frente e imaginar uma situação em que um resultado financeiro, em que uma setinha mais alta do que a anterior, do trimestre anterior e tal, não vai ser o único indicativo, né, de, ok, estamos tendo sucesso e as coisas estão dando certo. O que você traz para a gente depois de todas as suas provocações? Eu quero o resultado também. Se existe se eu entendi a pergunta, se existe como uma tendência, né, desse campo de sustentabilidade vir se tornando um indicador, né, um, um indicador de sucesso, né? Eu acredito que sim, Caio, acredito que sim, acredito nisso, acredito que isso vem acontecendo, né? Isso vem acontecendo de várias formas, como o Naka teve falando. Acho que o que a gente vê nas novas gerações, o que as gerações estão buscando, mais propósito, né? Mais saúde psicológica nos ambientes, mais respeito, mais igualdade, melhor condição de se realizar dentro das organizações, esse cuidado das empresas, que as pessoas querem que as empresas tenham em relação ao meio ambiente, em relação aos seus processos produtivos, em relação à coerência da atuação da empresa, né? Eu costumo trazer isso muito como provocação, assim, que a sociedade, digamos assim, o que a gente entende por opinião pública, né? Meio que aprendeu a buscar uma coerência sistêmica nas organizações, né? Porque quando uma organização ela começa a despontar muito num campo, aí a sociedade começa a querer, bom, esse cara aqui é sustentável, então deixa eu ver aqui o que é que ele está fazendo em tudo. Aí é aquele ponto que vira o cancelamento, é aquele ponto que vira o greenwash, né? Que vira percebido como greenwash. Por quê? Porque a empresa, ela botou a cara na rua dizendo que fazia um bocado de coisa sobre sustentabilidade, mas não teve a capacidade de analisar sistemicamente, de desenvolver sistemicamente um crescimento, um amadurecimento em sustentabilidade que ele tem uma homogeneidade em todas as dimensões da sua atividade. Sim. E a sociedade aprendeu a enxergar isso, aprendeu a enxergar e aprendeu a buscar esses problemas, a
desossar esses esqueletos aí escondidos, enterrados, né, da empresa. Então é preciso ter muita cautela aí quando a gente vai comunicar e vai dizer que é isso, que é aquilo. E concordo com o Naka nesse sentido aí da regeneração, né? Tem muita coisa a fazer, a gente precisa avançar e estar sempre questionando o que é que a gente está querendo sustentar, né? O que é que a gente está querendo sustentar? Que sustentabilidade é essa que a gente está buscando? Se é para todo mundo essa sustentabilidade ou se é só para alguns, né? Exatamente. Pedro, Naka, novamente, muitíssimo obrigado pela gentileza de oferecerem tanto tempo quanto o conhecimento de vocês para a nossa audiência. Sempre um prazer enorme bater esse papo com vocês aqui no Lifelong Cast. Obrigado, Caio, e vamos avante com o desenvolvimento sustentável. Valeu, Pedro. Beleza, Caio. Valeu, Caio. Valeu, Naka. É sempre uma alegria estar aqui com vocês. Valeu, Pedrão. Forte abraço. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa também. Muito obrigado e até o próximo.